Ao contrário do que muitos pensam, perdoar não significa conviver com aquela pessoa com quem tivemos um desentendimento, um desajuste, um conflito, uma confusão. O perdão é algo completamente diferente. Perdoar significa romper laços para seguir a sua vida, para seguir adiante. Observemos, a vida em sociedade hoje ela é formada por inúmeros conflitos. As pessoas brigam na vida familiar, na vida profissional, por causa da política, das ideologias, dos modismos. Nas redes sociais, a mesma coisa. E percebemos que as pessoas elas se desentendem, elas se ofendem, elas proferem injúrias umas para as outras e depois querem voltar a conviver como se nada tivesse acontecido, forjando um perdão artificial apenas da boca para fora. Sendo que em questão de pouco tempo já surge um novo conflito. Por quê? Porque espiritualmente as pessoas são diferentes, estão em níveis distintos. E quando pessoas muito diferentes espiritualmente convivem, os conflitos acabam surgindo inevitavelmente. É assim. O que acontece? Cada pessoa está numa vibração, está num nível, está numa frequência. E neste nível, nesta vibração, nesta frequência, a pessoa irradia um tipo de energia e absorve uma energia dessa mesma espécie. A pessoa se alimenta disso. E assim, cada indivíduo ele está num determinado grau, num determinado nível. E é justamente por esta razão que nós devemos buscar um relacionamento mais próximo, um aprofundamento das relações, apenas para com aquelas pessoas que estão num nível similar. É assim. Isso não é um preconceito, isso não é uma discriminação, isso não é uma forma de exclusão, mas é apenas um bom senso por parte daquele que compreende o funcionamento das leis espirituais. Hoje vigora na vida em sociedade essa visão politicamente correta que devemos ser amigos de todos, que todos são iguais, que a humanidade é uma grande família. Sim, espiritualmente, a humanidade ela é uma grande família. Mas o problema é que a maioria esmagadora dessa humanidade não tem um compromisso espiritual, não tem um compromisso com o seu desenvolvimento espiritual, para com as leis espirituais. Então a maior parte da humanidade, ela se transviou do caminho espiritual, da caminhada espiritual, e se perdeu. E apenas algumas poucas pessoas é que ainda buscam uma conexão com a luz. E essas pessoas que buscam uma conexão com a luz têm uma outra noção das coisas, uma outra percepção, uma outra interpretação. E é por isso que alguém que já trilhou alguns passos no desenvolvimento espiritual tem que ser muito cuidadoso para com quem se relaciona, porque a relação é uma ligação. Essa ligação pode se tornar algo intransponível para o ser humano se ele não tomar cuidado. Porque esses laços magnéticos das relações e dos relacionamentos podem demorar anos, décadas ou séculos para serem rompidos. Mesmo depois de desencarnar, uma pessoa pode permanecer atada a outra e permanece atada a outra. Isso gera consequências depois no mundo pós-morte, isso interfere na próxima reencarnação e assim por diante. É por isso que as pessoas deveriam ser mais cautelosas para com quem se relacionam. Isso traria uma grande economia de problemas na vida das pessoas, né? Mas infelizmente os indivíduos, em sua maior parte, não têm tempo e disponibilidade para pensar sobre isso. As pessoas correm apenas atrás dos prazeres, dos passatempos, se dedicando aos vícios, às inutilidades e às futilidades. E por este motivo acabam se prejudicando espiritualmente. Isso é um fato. Então, o perdão não tem nada a ver, o verdadeiro perdão que vem lá do fundo do coração, né? Não me refiro àquele perdão da boca para fora. Mas o verdadeiro perdão que vem lá do fundo do coração é o reconhecimento da real situação de uma relação e de um relacionamento.
e o que deve ser feito. Quando se trata de uma relação de pessoas diferentes, o perdão ele exige uma ruptura, um rompimento, para que cada um siga o seu caminho, para que cada um faça o que precise fazer. E quando duas pessoas muito diferentes estão atadas, uma atrapalha a outra, uma impede a outra de seguir o seu caminho. Sem falar que a pessoa mais desenvolvida acaba sendo puxada para baixo por aquela que não se dedicou ao seu desenvolvimento espiritual. Então, perdoar, o perdão, digamos melhor, o perdão ele traz em si um desligamento, uma ruptura, um rompimento de laços, muitas vezes. Perdoar não significa, depois de uma contenda, de uma briga, abraçar o próximo e continuar vivendo exatamente igual com ele como foi até então. O perdão, em algumas situações, quando as pessoas são incompatíveis, ele exige do ser humano um distanciamento do outro. Ele exige do ser humano uma certa cautela dali por diante, para que não se prenda mais em laços indignos que prejudiquem o seu desenvolvimento espiritual. Essa percepção cristã do perdão, onde as pessoas convivem forçadamente em relações completamente artificiais, se ofendem, pedem perdão e voltam a cometer as mesmas injúrias, as mesmas ofensas, caindo nas mesmas brigas, nas mesmas contendas, nos mesmos conflitos. Tudo isso é uma visão deturpada daquilo que Cristo ensinou. Cristo trouxe a libertação para o ser humano. E a libertação, ela exige romper laços que não têm nada a ver. É a lei da igual espécie, junto com a lei da gravidade espiritual, que faz com que a sociedade seja dividida em grupos, em níveis, em faixas de gravitação individual de cada um. Porque cada pessoa ela está numa vibração, numa frequência, isso fará com que ela esteja numa determinada altura ou numa determinada baixada, numa baixeza, num local mais baixo, gravitacionalmente falando, na perspectiva espiritual. E as relações, os relacionamentos devem atender o funcionamento das leis espirituais. Então, perdoar é, acima de tudo, conferir para si mesmo e para o outro a libertação quando a relação não tem nada a ver. Perdoar não significa voltar a viver exatamente igual com o outro, mas sim cada um seguir o seu caminho, levando a leveza, levando a mobilidade, a flexibilidade, para que possa seguir adiante. Quando se força um convívio, depois de um perdão mentiroso e hipócrita, da boca para fora apenas, isso vai durar um certo tempo, depois cai-se no mesmo conflito, por motivos diferentes apenas, mas por trás estará a mesma imaturidade espiritual. Enquanto que quando o ser humano perdoa do fundo do coração e compreende que precisa se distanciar, surge uma leveza, abre-se um novo caminho para ele, para que possa seguir a sua trajetória. E isso precisa ser levado em conta pelas pessoas. Elas precisam pensar sobre isso e rever o que entendem e compreendem acerca do perdão. Hoje o conceito do perdão está completamente deturpado nessa sociedade caótica, transtornada, onde as pessoas vivem brigando, se desentendendo e forçando um convívio artificial que não tem nada a ver. Isso só gera mais e mais brigas, confusões, conflitos e desentendimentos. Tudo o que não tem em si a naturalidade, a espontaneidade, traz problemas, mais cedo ou mais tarde. Enquanto que as rupturas realizadas de forma correta separam os seres humanos, para que cada um siga o seu caminho. As pessoas acreditam que todo mundo deve viver junto, abraçado, numa solidariedade hipócrita. Para as pessoas isso não é hipocrisia porque estão cegas. Mas aquele que enxerga espiritualmente percebe uma hipocrisia nisso tudo.
As pessoas estão se escorando umas nas outras, deixando de trilhar o seu próprio caminho. E onde uns se escoram nos outros, não trilhando os seus caminhos, as brigas, as contendas vão surgir inevitavelmente, porque ninguém está contente para consigo mesmo, porque pessoas que não trilham o seu caminho não podem estar contentes. E daí vão descontar a culpa em alguém, e é aí que surgem os conflitos, as brigas, as confusões. É assim, observemos no nosso entorno, na vida familiar das pessoas, na vida profissional, entre os vizinhos, nos condomínios, as pessoas estão sempre envolvidas em algum tipo de confusão. E por quê? Porque tecem laços que não têm nada a ver. E laços que não têm nada a ver, de pessoas incompatíveis entre si, farão com que surgirão brigas, contendas e desentendimentos. Então, perdoar, o perdoar verdadeiramente do fundo do coração, faz com que o ser humano consiga romper o laço, seguir o seu caminho, sem levar a raiva, sem levar o ressentimento, sem levar a mágoa, porque o verdadeiro perdão, ele liberta, abre o coração do ser humano para uma irradiação melhor, uma irradiação mais positiva, agregadora e frutífera. Então assim precisamos compreender o perdão. Perdoar verdadeiramente é dar uma chance para si e para o próximo, rompendo um laço indigno que não tem nada a ver, para que cada um possa seguir o seu caminho. Perdoar não quer dizer conviver forçadamente numa relação que não tem uma similaridade, que não tem uma identidade, uma identificação. Tudo precisa ser natural, não pode ser forçado. Tudo que é forçado gera o descontentamento, os atritos e as confusões. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!